rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Diretoria e Conselho Deliberativo do Icasa se reúnem para discutir orçamento para a próxima temporada. Já o Guarani também reunirá seus diretores para apresentar seu novo presidente e planejar o ano que vem. Segundo dia de Copa do Mundo, sem surpresas nesta segunda-feira. E amanhã tem a estreia da Argentina. Ceará poderá contratar treinador que já foi do Botafogo. De contrato renovado, o técnico do Fortaleza foi passar férias na Argentina. 2023 para o Ferroviário começou hoje com a apresentação do novo elenco. E esta segunda-feira, o dia da Seleção Brasileira, que estreia só na quinta, diante da Sérvia. Agora 18h04, já começou o Vale Esportes com a turma do timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara, satisfação em todos os sentidos.
A segunda etapa do projeto Vestindo o Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza a Vale FM 99,9. Aqui estamos nós no nosso Vale Esportes para você ouvir no seu tradicional aparelho de rádio ou então pela internet através do aplicativo radios.net. É só procurar lá a Vale FM, também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com as imagens aqui dos estúdios, e também no Facebook da Rádio Vale FM. São várias plataformas para você acompanhar o nosso Vale Esportes, começando a partir de agora, nesta segunda-feira de Copa do Mundo. E claro, também com muitas informações locais do nosso bom e velho futebol caririense. E aqui ao nosso lado, o super, o hiper, o vitaminado JF. Boa noite, João Filho. Um abraço, Marco. Boa noite pra você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos no nosso primeiro encontro da semana e, como você bem disse, segundo dia de Copa do Mundo. A Copa foi aberta ontem com a estreia da seleção da casa, o Catar, que perdeu para o Equador pelo placar de 2-0, e hoje tivemos a realização de 3 partidas, em uma delas que foi um passeio, Marco Valério. Nenhuma surpresa na Copa até agora. O Equador, que é uma seleção mediana, passou fácil ontem pelo fraquíssimo selecionado do Catar. Aliás, tem uma coisa que não combina, é Catar e futebol. É um país super rico, super desenvolvido, né? Mas não os sheiks não gostaram de perder, não. Viu? E a combinação Copa do Mundo e Catar, eu não sei se está dando muito certo não, né? A FIFA tá tendo que engolir muita coisa do Catar. Essa é que é a grande verdade. Muitos torcedores acho que a FIFA tá tendo prejuízo, viu, Marco? A FIFA não tá, sinceramente, para 2 dias só tá muito cedo para se falar, mas a partir do momento da proibição da venda da cervejinha dentro do estádio, fato que não aconteceu na Rússia em 2018, no Brasil em 14, a FIFA tá com dor de cabeça. Mas a FIFA, quando ela vendeu o Mundial pro Catar, ela sabia que teria que abrir risco, algumas concessões e foi devidamente bonificada para isso, JF. Acredito também nessa. A FIFA nunca perde dinheiro, ela pode deixar de ganhar mais, mas perder, acho que ali é ouro vivo, meu amigo. Eu acho que quem perdeu dessa história foi o patrocinador, que é uma bebida, né? Uma bebida, uma cerveja, não sei nem de que país é, a cerveja que patrocina a FIFA há muito tempo, colocou um estoque muito grande para vender lá em Doha. Rapaziada, vai ter que buscar um outro destino para essa remessa, viu? Pois é, então ontem a vitória do Equador já era de se esperar. Hoje as favoritas também venceram. A Inglaterra atropelou o Irã, que é muito fraco. Aliás, as seleções do Oriente Médio são fraquíssimas, essa é que é a grande verdade. No jogo do meio-dia, digamos assim, uma partida mais equilibrada e no final a Holanda prevaleceu, ganhando por 2-0 sobre a seleção de Senegal. E agora à tarde um jogo também assim de 2 equipes, digamos, do mesmo nível, né? Os Estados Unidos fez 1-0, Gales voltou com muito mais força e o país de Gales acabou empatando aí no final do segundo tempo, 1-1, partidas bem movimentadas, né, de um certo equilíbrio, principalmente dos 2 jogos do horário da tarde. Agora é esperar para amanhã, porque amanhã tem estreia da Argentina, que é uma das grandes favoritas ao título, atual campeã da América, e tem a estreia também da França, atual campeã,
e que para o João Filho é a grande favorita para ser bicampeã seguidamente ou tricampeã na história das Copas, JF. Das seleções que jogaram hoje, a Inglaterra eu classifico como favorita. Na sua opinião, pode-se considerar a Inglaterra como favorita? Sim, sim. Muito embora a Inglaterra sempre decepciona, sempre, né? Sempre. Ela é sempre favorita. Sempre escorrega na maionese. Mas é uma das principais seleções do mundo, atual vice-campeã europeia, perdeu somente nos pênaltis para a Itália. Para uma seleção que não foi para a Copa, pois né? Mas é uma boa seleção, sim, não tem a menor dúvida. A Inglaterra está entre as favoritas. Eu ainda acho, se bem, gente, que tudo isso é na teoria. Quando a bola rola, na prática é bem as coisas diferente. podem mudar. Pode ser bem diferente. Mas na teoria eu acho que França, Brasil e Argentina são as três principais forças. Agora, a França perdeu muitos bons e decisivos jogadores. Mais recente agora o Benzema, né? E isso pode fazer uma diferença tremenda para a seleção francesa, viu, JF? Com certeza, com certeza. Não deixa de ser uma das grandes favoritas, mas sente demais. O Kanté, o Pogba, os dois volantes titulares do time lá do Deschamps. O Deschamps que é campeão do mundo, porque em 98, você lembra muito bem, ele era o titular naquela decisão contra a seleção brasileira. Ele é um dos poucos treinadores campeão como jogador e também como treinador. Exato. Somente 3 conseguiram até agora esta proeza. Você sabe quais são os outros 2, JF? Sinceramente, não. Um adora o número 13. O Zagallo? O Zagallo. Muito campeão bem. Em 62. E campeão em 70. Campeão em 70, como técnico exatamente. da seleção brasileira. Exatamente. Em 98 ele foi vice. E ele estava na comissão de 94, também, que o Carlos Alberto Parreira era o treinador, exatamente, né? E o outro é ninguém mais, ninguém menos do que Franz Beckenbauer, campeão em 74, na final contra a Holanda, e como jogador, e campeão como técnico em 1990, diante da Argentina. Sem dúvidas, grandes nomes que marcam a história do futebol mundial. É verdade. Bom, são 18 horas 15 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Vamos em frente, JF. Daqui a pouquinho tem o Delton Sá para falar mais de Copa do Mundo, dia da seleção brasileira e, é claro, as nossas notícias dos clubes aqui do Cariri. Em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telha. Além de outros materiais, e a Madeireira Beira Rio cobre o preço da concorrência. Entrega na obra Madeiras Direto do Pará. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. Você pode pedir o seu orçamento pelo WhatsApp 99840-1976 ou ligando 3512-5007. Bom, aqui no Timaço trabalhamos também com o oferecimento do Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho para 2023 no Colégio Compasso. Fica na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com sua conta de energia. Também parcelamos no cartão de crédito em até 18 vezes. É na Gênesis Solar. Chama no zap 98123-7956. Fale com Luciano Carvalho ou vá na loja com atendimento presencial lá no estacionamento do Cariri Garden Shopping. Gênesis Solar. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Estamos ao vivo também pelo Facebook da Vale FM, facebook.com/ValeFM99. Você pode acompanhar o nosso programa, que tem o oferecimento na transmissão pelo Facebook, pela nossa rede social, da pizzaria e hamburgueria Uval, pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes. Faça o seu pedido pelo 988429514. E também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial.
oficial. É isso mesmo. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. E se você for comprar terreno para investir ou construir, Daniel Victor é também o caminho mais seguro e já te dá uma boa dica. Loteamento Terra Santa no coração de Juazeiro. Ligue pro Daniel Victor, 996 15 18 64. Deixe-me falar pra você também, sabe de quem? De Grage Veículos. Compra, venda, troca e financia veículos pra você seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Pois é, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Black Novembro na Grage Veículos, que fica localizada na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. Mais informações via WhatsApp 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Vamos em frente também pela Vale FM 99,9, em nome de Quintal Cariri, apresento toda quarta-feira, tem a quarta diferente. Várias atrações, vários cantores do Cariri sobem no palco do Quintal Cariri e eles se revezam numa noite bem diferente, bem animada, com vários ritmos. É o Quintal Cariri, toda quarta-feira, na Avenida Castelo Branco, com entrada franca ali após a Baixa do Rubão. Toda a programação você pode conferir também no Instagram, @Quintal Cariri. Tem música ao vivo sempre, de quarta a domingo. Quintal Cariri, sabor e diversão. Informações 98811-1095. A gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o lugar certo, é isto mesmo. Lá você vai encontrar tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, além de material elétrico e hidráulico. A gente entrega na obra com madeiras direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. Mais informações, tem o delivery, o WhatsApp para você, 99840-1976, e o número fixo é o 3512-5007. Só Fumê Service, película de alta performance para você. Olha lá, tem revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento, e tem aquela película que dura até 10 anos. Imagine colocar uma película no seu carro e ela ter 10 anos de garantia. É na Só Fumê Service, Rua José Marrocos 408, com o telefone 2156-6714. Tem ainda o WhatsApp 988054899. Só Fumê Service. Um abraço pro meu grande amigo Edilson, grande torcedor do Sporting Clube Corinthians Paulista. A gente fala também da Fox. Pois é, aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fique preocupado não, leve na Fox. Lá você vai ter uma equipe técnica especializada com equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui de Juazeiro, e tem Fox pra você aberta lá no Cariri Shopping. JF, eu vou falar da Churrascaria Mão de Vaca. Está de portas abertas para receber você e sua família, além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. E os pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Ainda tem um sorriso lá para lhe atender muito bem. Mas olha como é bom ir na Churrascaria Mão de Vaca. Tem o delivery 98865-7741 ou 99805-4212. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros tem para você cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. WhatsApp para você 99812-5851. Já a Luísio Vilar com as notícias do Icasa, em nome de Hotel Amuarama em Fortaleza. A
Casa do Caririense na capital cearense, Hotel Amoarama, reservas 8533048900. A gente fala também da Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas para você. A Comercial ZM é concessionária autorizada dos produtos Steel na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. E só complementando que lá na Comercial ZM está a campanha de jardinagem Steel Roçadeiras a partir de R$ 1.159. E essa semana inteira é de Black Friday lá na Comercial ZM, que já tem preços bons e estão melhores ainda, viu, João Filho? A gente fala também para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio. Você vai procurar a Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na Rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 35666119, WhatsApp da Dourados 999933031. Conosco também Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, e Atacom, porque chegou a melhor época do ano para você economizar muito. Chegou a estação da Cerâmica Atacom, milhares de metros quadrados e ofertas exclusivas para você aproveitar. Confira nossas ofertas na loja ou chama no zap da Atacom 997226744. Estação da Cerâmica Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Em Juazeiro são 18h24, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Copa do Mundo, jogos de hoje, treinos da seleção brasileira, partidas de amanhã que tem estreias da Argentina, também da França. Mas agora vamos trazer aqui para o nosso futebol, porque quem tá chegando com as novidades do Icasa nesta segunda-feira é o sempre muito bem informado Aloysio Filar. Fala, presidente! Falo sim, Marco Valério, boa noite JF, para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente inicia mais uma semana e a gente chega com as informações do Icasa nesta segunda-feira, destacando que neste momento o Marco e João Filho, a diretoria e o Conselho Deliberativo do Icasa estarão reunidos já para falar de 2023. Todos sabemos que ainda é uma incógnita qual será a divisão do Icasa no ano que vem, apesar do presidente Aloysio Gregório já ter participado do Conselho Técnico da segunda divisão. Porém, a Justiça pode mudar essa história e o Icasa poderá ainda participar da primeira divisão. Mas para falar um pouco mais dessa reunião, estamos aqui ao lado do presidente do Conselho Deliberativo da equipe icasiana, o Renato Moura. Renato, boa noite, bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite, Aloysio, boa noite, Marco, boa noite, João Filho, e boa noite a toda a torcida icasiana. E é isso, nós daqui a pouco estaremos dando início a uma reunião do Conselho e da Executiva com o Grupo Conjunto para definirmos os passos para o ano 2023. Sabendo que, embora tenhamos participado do Congresso para a segunda divisão, nós sabemos que tem uma audiência, uma decisão judicial a ser marcada, já foi marcada para o dia 29 próximo, e estamos nessa expectativa de sabermos efetivamente o Icasa estará na primeira ou na segunda divisão do Cearense. No caso dessa reunião de hoje, Renato, como é que vocês pretendem traçar essas estratégias? No caso, se o Icasa disputar a Série A ou for disputar a Série B? Então, Aloysio, é justamente sobre isso que nós resolvemos nos reunirmos esta noite. Como não temos essa definição, nós temos duas linhas de ação. Se efetivamente for mantido o Icasa na Série B, nós teremos um projeto com um valor referente à Série B, com o intuito, evidentemente, de sermos os campeões da Série B. Em isto não acontecendo, nós traçaremos um outro plano, com um orçamento diferenciado,
acreditamos com um valor maior para que nós encaremos a primeira divisão com mais força e com mais objetivos de chegarmos o mais longe possível nessa primeira divisão que ainda aguardamos participar no ano 2023. Ô Renato, um dos grandes gargalos do Icasa nessa Taça Fares Lopes foi justamente começar a competição com um orçamento reduzido, justamente porque os empresários destacavam que deixasse para o ano que vem, que agora já não tinha mais essa possibilidade. Vocês vão novamente conversar com esses empresários que postergaram aí essa parceria? Isso, com certeza. Na verdade, nós já demos início, já voltamos a conversar com os nossos patrocinadores master, digamos assim. Já temos compromissos firmados, não adiantaremos ainda nem nomes nem valores, mas já temos os contatos dado início e acreditamos que ainda este ano fecharemos os devidos contratos para que quando começarmos as contratações, que é o que nós planejamos ainda este ano de 2022, já contratarmos jogadores, até porque nós temos ainda a expectativa, como disse agora há pouco, de participarmos da primeira divisão e sabemos que o maior problema hoje do Icasa é o financeiro. Sabemos que o dinheiro é curto, quem na verdade está mantendo o Icasa somos nós, né, com a ajuda dos torcedores que estão indo ao Romeirão, não podemos negar essa participação efetiva e maciça da grande massa icasiana. Então assim, nós estamos trabalhando como trabalhamos na Série D, para a Copa Fares Lopes, com os pés no chão, embora tenhamos começado um pouco tarde, por isso agora estamos nos planejando com bastante antecedência para que quando chegar a definição, ainda semana de 29, né, sobre a sentença, se estaremos ou não na Série A, nós já começarmos as tratativas para a contratação tanto do treinador quanto do novo elenco que formará o Icasa para o ano 2023. Você falou aí dessa questão do treinador. É um consenso entre os conselheiros e a diretoria que seja um outro treinador e não mais o Leandro Campos? Aloysio, isso nós também definiremos agora. Nós acreditamos, eu particularmente falando, que até mesmo a torcida não ficou satisfeita com o trabalho do último treinador. Mas isso é uma coisa para ser pensada com cautela. Vamos analisar, avaliar nomes que virão à nossa mesa e a partir de então, e em cima do orçamento que vamos traçar, é que nós definiremos quem será o comandante do próximo elenco do Icasa. Deixa eu liberar você, Renato. Quero agradecer pela participação aqui no Vale Esportes. Uma boa reunião. Eu agradeço a você por essa oportunidade e quero dizer para a torcida icasiana que continuem confiando nesse grupo que hoje está à frente do Icasa, porque nós estamos fazendo de tudo, mesmo não tendo o dinheiro que é tão sonhado que um dia chegue da CBF, mas com tantos bloqueios, dinheiro de Série D, dinheiro de Copa do Brasil, nós estamos conseguindo manter o time em atividade. E só quem sabe é quem está dentro. Você tem acompanhado em casa no dia a dia e tenho certeza, no futuro próximo nós botaremos em casa onde realmente ele deve permanecer. Agradeço a todos, uma ótima noite, um abraço Marco, um abraço João Filho e um abraço à massa icasiana. Muito bem, esse é o Renato Moura, presidente do Conselho Deliberativo da equipe icasiana, que vai agora entrar ali na sala de reuniões aqui do CT Praxedão para discutir esses planejamentos para o ano de 2023. O orçamento e, claro, essa questão também de um novo nome para ser o comandante técnico do Icasa e já até prováveis nomes de jogadores que possam estar nesse elenco do ano que vem. E como destacou bem o Renato, JF e Marco, no próximo dia 29, o Icasa terá a sentença final. Se vai participar mesmo da Série B, como já foi definido no Conselho Técnico, ou se ainda há essa esperança de participar da primeira divisão do campeonato estadual. E a gente vai estar por aqui, claro, aguardando e trazendo todos os detalhes para o ouvinte do Timaço. Ô Aloysio, me passa uma informação, se estiver ao seu alcance. A impressão que eu tenho é que o Icasa conseguiu pagar todos os jogadores direitinho, atletas que participaram dessa Fares Lopes. Pelo menos eu não vi reclamação,
como já aconteceu ao final de outros torneios, de jogadores reclamarem de não receberem, viajar sem receber, alguns não recebiam nem a passagem para voltar para suas casas. Pelo que eu não ouvi nada de negativo, e isso é uma coisa muito boa, por sinal, eu acho que todo mundo já foi pago, foi acertado direitinho, né, Aloysio? Eles receberam, inclusive, adiantados, viu, Marco? Até coisa porque boa, o pagamento rapaz. foi feito antes daquele jogo contra o Pacajus, que valia o título da Fares Lopes. E até é apontado por alguns como um erro o Icasa ter adiantado esse salário, né? Porque os jogadores já foram a campo com as suas contas em dia. Mas, enfim, isso já passou. O que importa é que ninguém está reclamando de salário atrasado no Icasa neste momento. Esperamos que a diretoria possa, né, continuar com esse trabalho, obviamente, para que não tenhamos mais aqueles mesmos problemas de dívidas trabalhistas chegando, o Icasa se comprometendo a cada dia mais. Esperamos uma gestão transparente e comprometida com esse clube, viu, Marco? É isso, né? A gente torce para que o Icasa se organize cada vez mais. A gente entende que lá no Icasa hoje estão pessoas sérias, que querem o bem do clube. E como bem disse o Renato, não é fácil. Você quer saber o que é um clube de futebol do interior do Ceará, que tem suas dificuldades? Vá lá para dentro, para você ver realmente a dificuldade que você encontra em termos financeiros, sem recursos. Obviamente que não pode ficar só chorando, tá? Tem que buscar uma solução, né? Tem que buscar mudar esse quadro. Mas a situação de momento realmente é essa, e a gente espera aí que essa nova equipe, né, desde a eleição do Aloysio, possa realmente fazer esse trabalho para dotar o Icasa de alguma estrutura, o mínimo possível para o treinador. Porque eu vejo, Aloysio, algumas pessoas às vezes criticam o treinador do Icasa, o Leandro Campos. E até o João Filho conversava comigo aqui fora do ar. Eu acho que não foram dadas as condições necessárias para que ele pudesse fazer um bom trabalho, né? Não estou aqui defendendo o treinador, não. Mas com o elenco que o Icasa tinha, um elenco inclusive numericamente reduzido, fica difícil para qualquer treinador, né? O Icasa tinha a conta do chá. E olhe lá. Houve casos, e os diretores do Icasa sabem muito bem disso, que alguns jogadores atuaram até um tanto quanto contundidos ali, meia boca, como a gente fala no popular, sem reais condições para atuar, fisicamente falando, e o treinador colocava esse jogador para jogar, sabendo que o seu rendimento não seria o mesmo, para evitar de colocar algum garoto do banco de reservas que realmente não tem aquela condição, não tem aquela experiência, não estava devidamente preparado para jogos decisivos. Então, sem querer fazer nenhum tipo de defesa aqui do Leandro Campos, eu acho que ele é quem tem que se defender. Mas qualquer treinador que o Icasa for contratar tem que dar uma boa condição de trabalho, um bom elenco, se quiser realmente conquistar títulos. Eu também concordo, Marco, e acredito que realmente o Leandro Campos sentiu falta de uma melhor organização, de uma melhor estrutura. Tanto é que começou agora a Taça Fares Lopes com apenas 12 atletas. Mas fez um bom trabalho. Vamos lá, ele chegou aqui na Série D. A equipe estava até certo ponto desacreditada. O Leandro chegou, empolgou, mas eu acredito que em determinado momento, ali quando o Icasa precisava de uma vitória, de um empate, pecou na escalação. Lógico, os jogadores têm a sua parcela de culpa, mas o treinador é quem coloca eles em campo, quem escolhe as peças e quem escolhe também o esquema tático que vai ser utilizado. Talvez agora na Fares Lopes ele tenha cometido um erro parecido, mas também agora na Fares Lopes tinha toda essa questão agravante da falta de peças também. Então ele não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que substituir. Mas apesar dos pesares, Marco, eu acredito que o técnico Leandro Campos não deixou uma péssima impressão. Vai deixar sim saudades no torcedor do Icasa, principalmente se a gente comparar com outros trabalhos de anos recentes de treinadores na equipe do Verdão do Cariri, viu? Valeu, Aloysio! Obrigado pelas informações dentro do nosso Vale Esportes do Timaço da Vale FM, JF. A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18h37, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Vamos em frente, João Filho, aqui no Timaço da Vale FM. Daqui a pouco tem Antsu
Luiz. Anderson Luiz, daqui a pouquinho, em nome do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Bom, a gente trabalha também, Marco Valério, com o oferecimento de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Você pode saborear, é só entrar em contato pelo 988-380548, entrega rápida, rapidíssima, vai chegar aí ligeirinho na sua casa, aquele hambúrguer gostoso, bem quentinho. Tu sabe o número do Baleia? 988-380548, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei os produtos da Ramagem Couros. O produto bom. Cintos, mochilas, carteiras. Lembrando que a fábrica da Ramagem fica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, telefone 3571-3758. Um abraço pro Hélio da Ramagem. A gente fala também das farmácias Fernandes. São 6 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Mercadinho São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís, no Cariri Garden Shopping e também no bairro Lagoa Seca. Com a gente também é Comercial ZM, que é o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, ferramentas, EPIs é com a Comercial ZM. Tudo você encontra da melhor do Cariri. São mais de 6 mil itens das melhores marcas para você. A Comercial ZM é concessionária autorizada dos produtos Steel e você pode pagar em até 6 vezes dos cartões de crédito. Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. E só lembrando, semana de Black Friday com preços incríveis na Comercial ZM. Agora, no café, no lanche ou no jantar, faça como Jader Guga. Sim. Peça o pão Panebom Pão Nosso. Ô pão gostoso, rapaz. É gostoso. Quando você abre o saquinho da Panebom Pão Nosso, já tem aquele aroma. Eita, é bom demais, JF. JF, você é chegado num pão, João Filho? Eu gosto. Rapaz, eu sou doido por pão. Cafézinho com leite. Eu gosto de pão com ovo, pão com carne, pão com margarina, pão puro. Pão com tudo é bom, JF. E olha, a Panebom Pão Nosso tem pão hot dog, pão hambúrguer, de forma, hamburgão. Tem o pão árabe, para você fazer aquele sanduíche especial, torradas, biscoitos e sequilhos. Aliás, já me disseram que JF diz que ele adora pegar um pacote de sequilho da Panebom Pão Nosso, aí fica na frente da televisão assistindo Netflix e tome sequilho, meu amigo. JF é chegado. Agora, tem a linha integral também, light multigrãos, aveia, 100% integral. E tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Aí eu e JF não brigamos nessa hora, porque nós somos fãs da massa para pastel Tasquinha. Qual é o seu pastel preferido, JF? De tudo. Todos. Desde que a massa seja Tasquinha. O pastel de tudo. De tudo. Você gosta de quê? Pastel de tudo. Ainda vou pedir para minha esposa fazer um pastel de tudo. Só não botar a verdura, mas o restante pode arrochar. Ele só não quer a verdura. O meu JF. Como uma verdurinha, JF. Não. Ele só não quer a verdura. Chega da gastura. Bom, a gente tá por aqui também ao vivo no canal oficial da Vale FM no YouTube. Em nome da pizzaria e hamburgueria Oval. Meu amigo, pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, é uma delícia. Quarta-feira tem a promoção, a super quarta da pizza. É só você fazer o seu pedido. Se eu quiser pedir hoje, chega. Chega, meu amigo. Tá são 18h41. Eu não vou nem contar, porque é rápido demais. Chega rapidez. Dá nem pra você... Tá bom, não. 988-42-9514 é o número lá da hamburgueria e pizzaria Oval. Tá certo, JF. Bora trazer o Anderson Luiz agora. Isso. A hora no timaço. Em Juazeiro são 18h41, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Agora já mudou, são 18h42. Novo Rio Veículos, a concessionária Chevrolet do Cariri. Tá certo. Daqui a pouco tem os eu vou mudar o nome. Palpites é no Campeonato Brasileiro. É o bolão da Copa. É o bolão do timaço, Ninguém nunca ouviu falar, né? Daqui a pouco tem um bolão do timaço com JF. Vamos fazer um bolão, Jadegô, pro jogo do Brasil. Já pensou? JF vai perder todo o dinheiro dele. Ele disse que torce contra o Brasil. Eu duvido, apostando dinheiro, ele botar o Brasil perdendo. Primeiro que eu não boto.
Pronto. Você bota o Brasil ganhando, não é assim, JF? Nem uma coisa nem outra. Você vai botar empate, rapaz? Não, ele não entra, não. Você acha que vai ser empate Brasil e Sérvia? Ele não entra. Não, pra mim, o que estão dizendo do Brasil é pra ganhar os 3 jogos da primeira fase com o pé nas costas. É pra atropelar. Estão dizendo é muita gente. Quem tá dizendo? Entenda quem que quiser. Tá certo. Mas pra mim o Brasil não chega. Se muito chegar, vai chegar nas quartas. João Filho, É. não seja assim não. Se muito seleção brasileira chegar nessa Copa, Pois, Jader, chega até as vamos quartas fazer de final. um bolão que é pra gente ganhar o dinheiro de JF aí, Bora. tá bom? É, que eu quero ver essa sua valentia toda na hora de apostar. E vai ser R$50 de cada um. Se prepare, você não é valente? Sou Você não tá nada. dizendo que o Brasil não vai ganhar nada? Pô, Sou bota nada. seu dinheiro pra fora. Eu Não é mesmo. não, Jota? Vamos fazer, viu, Jader? Organizar com o Geraldo. Sim. Manda Delton Sá fazer o pix de onde Delton Sá tiver, que eu não sei nem onde é que ele tá mais, tá no meio do mundo aí. Kilmer, Aloísio. Diz que Aloísio ninguém vê dinheiro dele, não. É difícil. É difícil, né, Anderson? É difícil. Aloísio? É difícil. Aloísio. Rapaz, não eu falo, já não diga isso, viajei com a Aloísio, não vi dinheiro de Aloísio, não. Aloísio. Não tem no crato, é casa alugada. Você tá Mas por faz fora. o Pix, viu, Aloísio? Aí Tá aceita. por fora. E a organização vai ser Jader Guga. Vamos fazer que o ouvinte que quiser participar, vai participar. Pronto, depois a gente vai passar as instruções aqui, tá certo? Daqui a pouco, após o Anderson, eu vou Ah. trazer informação que hoje o filho de um presidente da República fez gol na Copa do Mundo. Foi mesmo, JF? Olha só, coisa boa, né? Olha aí. Tá E certo. é ex-jogador. E olha quem tá aqui. Abra aí pra Marco olhar pra você. Quem é que tá aqui? Acho que nada, velho. Fuleiragem, pai. Vai meu placar aí. Naldo, gente boa, rapaz. É o Naldecon, né? Nada, seu fuleiragem. Bora lá, falar então do time do Guarani. Leão do Mercado também tem novidades na sua diretoria. Campeonato Cearense tá já chegando aí, Anderson Luiz. Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esporte. E hoje tem reunião importante no Guarani, a apresentação oficial pros diretores e pros torcedores do Rubro Negro Juazeirense. Daqui a pouquinho, às 19 horas, lá na Pizzaria do Val, que inclusive está nos escutando nesse momento. Lá na pizzaria. Isso quer dizer que vai rolar uma pizza, sanduíche. Aquela pizza de calabresa. Sim, né? sim, lá na Pizzaria do Val vai acontecer daqui a pouquinho. Regrada muita pizza, muito refrigerante. Vai acontecer essa reunião para oficialmente apresentar o Soares como presidente do clube para essa primeira divisão do Campeonato Cearense. O time que está organizando a casa tem algumas questões burocráticas para serem resolvidas, mas o Soares já começa a trabalhar, já começa a pensar em nomes, mas ainda não divulga. Logo após essa reunião, aí sim o Soares deve detalhar mais ainda como vai ser esse Guarani para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Uma coisa já tem certa, o Soares deve renunciar, se afastar do time do Campo Grande e assumir o time do Guarani nessa segundona, para aí sim começar o planejamento de fato e de direito como presidente do Leão do Mercado na primeira divisão. A gente fica na expectativa, o planejamento, claro, que o Soares já deve estar mantendo aí um alinhamento com o pessoal do Conselho Deliberativo, e tomara que logo, oficializando aí, o Soares possa colocar o trabalho pra frente, né? Hoje vai ficar definido isso. Hoje também vão ser discutidos outros detalhes, questão de planejamento, até mesmo ver questão de patrocinadores. O Guarani perdeu seu principal patrocinador, que era o Juraci Silva. Não é que ele não vai ser mais patrocinador do clube, mas deixa de ser o maior patrocinador, digamos assim. O Juraci deve apoiar o time ainda nessa primeira divisão, mas não como foi o ano passado, como principal articulador, como principal mandatário, digamos assim. Ele era o patrocinador, era o homem que chegava junto, né? O mandatário, digamos assim, porque quem comandava, afinal, era o próprio Juraci, mas esse ano ele vai ajudar mais, ficar nos bastidores ali, com o pessoal do Leão do Mercado. Uma ajuda menor do que aconteceu ano passado, para que o time consiga organizar a casa nesse campeonato cearense. Eu acho difícil o Juraci não ajudar o Guarani, né? Ele tem realmente o Guarani no coração, tem demonstrado ser um grande desportista, é um benfeitor. Se nós tivéssemos uns 10 Juracis no futebol de Juazeiro, a história seria diferente. É uma pessoa de bem, uma pessoa que ajuda na hora que precisa, tem um amor enorme por esse time do Guarani. Às vezes ele fica meio chateado, achando que falta uma organização melhor, mas são coisas que acontecem. E com razão, né? E com razão. E com razão. O Juraci tem toda a razão. Mas, João Filho,
dirigir time de futebol não é fácil, não. É muita gente, muita conversa, é muita picuinha, é muito problema. Ainda mais clube sem dinheiro. Mas pra quem não for ajudar, que não atrapalhe, né? Mas então, não é isso. Quem mas não às for vezes ajudar, fique de fora, não atrapalhe não. O cara não atrapalha, né? Dizendo eu vou atrapalhar, não. Às vezes o cara vai pra ajudar, mas atrapalha sem querer. É o dia a dia, são as conversas. Mas olha, o Juracy é um cara que eu tiro o chapéu pelo trabalho desenvolvido no time do Guarani, né? E em todos os momentos, você vê que ele tá chegando junto. É um cara que a gente tem que realmente aplaudir o trabalho que ele faz ajudando o Guarani. O Guarani tem que organizar a casa, essa reunião é a primeira, até mesmo para conseguir alinhar um rumo pro time, para começar bem a primeira divisão do Campeonato Cearense. Tá legal, muito obrigado Anderson Luiz pelas informações. O senhor tá rindo aí, o que é que o senhor tá rindo aí? Diga aí. Rapaz, esse povo não presta não. Fizeram uma figurinha de JF, rapaz. Foi? Legal. Eu acho que pegaram a imagem no... Eu não sei quem foi que fez, você sabe, Anderson? Não sei pois não. Pois é, rapaz, não sei não. Mas... Tá vendo aí, já viu aqui, já, né? Já negou que tá dando certo, já negou. Fizeram uma figurinha do JF, rapaz. Eu vou mandar pra você, viu, Jada? Não é querendo espalhar, não. Vamos mandar só pra Jada, porque Jada não manda pra ninguém. Ô, Marco Valério, você se recorda de George Weah? Sim. Ex-atacante, foi escolhido também melhor jogador do mundo, isso há muitos anos atrás. Qual era o país dele, João Filho? Da Libéria. E hoje ele é presidente da República da Libéria. É mesmo, rapaz? Ele é presidente. E o filho dele fez gol? O filho dele é Timothy Weah, que é americano, nasceu nos Estados Unidos. Rapaz, foi o primeiro gol do jogo hoje. Fez o primeiro gol hoje da seleção norte-americana contra o país de Gales. O papai ficou todo satisfeito. Eu trazendo a notícia e Marco Valério rindo da minha cara. Porque um monte de gente aqui, manda figurinha. Esse JF faz um sucesso, rapaz. Foi você que fez, João Filho? Eu não tenho essa capacidade. Tá certo. Aí, cadê que ninguém faz figurinha comigo? Faz com o JF porque ele é famoso e é querido, né não? Eu mando já, quem tá pedindo aí, eu mando já. Vamos pro intervalo comercial, JF? Vamos, faltando agora 10 minutos para as 19 horas. Cadê Luz? Daqui a pouquinho, só o senhor chamar, tá no ponto. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Daqui a pouco tem Delton Sá também. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai.
Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Volta pela Vale FM 99,9. Também em nome do Quintal Cariri. Toda quarta-feira tem a quarta diferente do Quintal Cariri. Sabor e diversão. Instagram, @Quintal Cariri. Vários artistas se apresentando toda quarta-feira. É a quarta diferente, para você comer o seu petisco, tomar a sua geladinha. Já negou que você vai trabalhar, senta aqui. Também para você tomar sua caipirinha de limão, é no Quintal Cariri, sabor e diversão. Você vai chamar um colega nosso agora com informações da Copa, já que eu sei que você é fã dele, não é assim, Jadeguga? Boa noite. Boa noite, Marcão. Vamos lá. Tudo sobre a Copa do Mundo. Essa Copa que realmente... Daqui a pouco. Daqui a pouco que cai o contato. Daqui pra pouco. Marcão, o que você acha? Começou aí, tá nos primeiros jogos e o nível, o que você acha? Tá legal? Tá gostando O do pessoal jogo? tá bem animado. Tá bem animado. Faltam uns grandes jogos ainda, né? Vai ter no... Vamos lá, deu certo agora? Vamos sim. A Rocha, Jadeguga. Trazendo tudo pra gente. Dali Deltaço, Copa do Mundo é com você, é com a Vale FM. Fala, Delto. Valeu, meu Aí, caro. chamador. Um abraço pra você, boa noite pra você, boa noite pro Marco Valério, boa noite pro JF, um abraço para os amigos que acompanham o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Pois é, a seleção brasileira treinou hoje novamente, né? Enquanto estava lá o Irã jogando com a Inglaterra, a seleção brasileira treinava para o jogo de estreia na próxima quinta-feira contra a seleção da Sérvia. O Brasil treinou hoje, liberou as imagens dos 20 primeiros minutos para a imprensa, depois fechou os portões. Aliás, amanhã ninguém da imprensa vai poder acompanhar o treinamento da seleção brasileira. O Tite está escondendo a escalação da seleção brasileira para essa estreia contra a seleção da Sérvia. Para muitos, o adversário mais difícil da seleção brasileira, a seleção da Sérvia, na próxima quinta-feira, nessa largada da Copa do Mundo de 2022. E hoje foi dia de Richarlison e do Rafinha atenderem, então, a imprensa após o treinamento realizado hoje à tarde. O Rafinha acabou conversando com a imprensa e falando dessa felicidade dele em vestir a camisa da seleção brasileira, em estar na Copa do Mundo. Ele fala sobre esse momento que ele está vivendo com a seleção brasileira. Cara, primeiramente eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui vivendo esse momento na minha carreira. É uma Copa do Mundo, é um momento especial para qualquer jogador. Sonhei muito com esse momento e hoje posso dizer que eu estou aqui, estou trabalhando o máximo para poder ajudar a seleção a conseguir nossos objetivos. O jogador Rafinha tem 14 convocações na seleção brasileira. A geração do Tite, os 2 últimos anos, né, que ele acabou aparecendo na seleção brasileira. Com 5 gols vestidos da camisa do Brasil, esteve em campo 79 minutos com a camisa da seleção brasileira. Atleta lá do Barcelona, jogador. No Rio Grande do Sul, o Rafinha aparece da seleção. O jogador Richarlison, atacante da seleção brasileira. Ele falou para a Copa do Mundo. Olha, acho que nossa equipe já vinha entrosada, né? Mas esses 10 dias aí também fez que o grupo se unisse mais também, para que a gente pudesse ali ganhar um pouquinho mais de entrosamento também. Então, acho que foi muito importante. A gente trabalhou muito durante esses 10 dias, parte tática, finalização, então deu para trabalhar bem. O professor nos preparou bem para que a gente pudesse chegar preparado por qualquer situação, por qualquer tipo de jogo, seja difícil, seja fácil. Fácil não, porque Copa do Mundo não tem jogo fácil, né? Então acho que a gente está preparado para o que deve ir. Saiu o capixaba Richarlison, 43 convocações da seleção brasileira. Participou de 38 jogos pelo Brasil, marcou 17 gols,
tem mais de 2.000 minutos em campo vestindo a camisa do Brasil, o atacante Richarlison, que foi um dos que falou hoje. Amanhã a gente traz mais do Richarlison, mais do Rafinha, falando sobre a seleção brasileira, sobre esses preparativos. Quem também conversou foi o Gabriel Martinelli, que falou de estar na seleção brasileira. Foi bem questionada a sua convocação, mas ele fala desse momento junto com os demais colegas da seleção do Brasil. Os primeiros dias a gente vem focando mais na gente, para se acostumar com o time, mas acho que a gente está preparado, acho que está todo mundo bem ansioso para a primeira partida e acho que independente de quem for jogar, acho que todos estão preparados e vai dar conta do recado. Já deu algum indício para vocês nesse sentido? Não, ainda tá tudo meio que misturado, mas eu acho que, como eu disse, está todo mundo preparado e acho que todo mundo ansioso também pro primeiro jogo. Tudo bem, Martinelli, a gente está ouvindo aqui também, só falar dessa expectativa. Vocês jogam nos principais clubes da Europa, mas a ansiedade, ela não existe por conta dessa experiência de grandes jogos, grandes decisões, ou não é nada disso? Claro que existe, acho que o próprio Neymar, que é o mais experiente aqui, um dos mais experientes, está ansioso, e comigo, desde quando eu ouvi meu nome na convocação, estou ansioso. Agora que chegou aqui no Catar, é muita ansiedade. Quando chega no quarto, vê a sua foto de criança, você começa a lembrar do passado e tudo que você viveu para estar aqui, então é uma realização de um sonho, né? Legal. Você tem poucos minutos de seleção brasileira, né? Como é que você imagina, aonde você imagina que conquistou o Tite? Em que momento você acha que conquistou? Eu acho que não teve um momento. Eu acho que o meu trabalho essa temporada pelo Arsenal, na temporada passada também. Acho que não sou eu, Jesus também, a gente vem fazendo um belo trabalho no Arsenal. Somos os líderes da Premier League, acho que eu estou preparado para esse desafio. O Edu, o que ele te passou? Que ele tem a experiência da seleção, né? O Edu Gaspar, ele conversou com você? Ele é um cara muito gente boa, acho que todo mundo no clube ama ele, comigo não é diferente. Me deu várias dicas, falou para vir aqui, para ser eu mesmo e aproveitar que é um momento único. Bom, tá aí o Gabriel Martinelli. Como disse o Baran na pergunta aí, o Martinelli tem 5 convocações, participou de 3 jogos, tem 78 minutos vestindo a camisa da seleção brasileira e nunca marcou um gol pela seleção brasileira. Atacante do Arsenal, joga ao lado do Jesus, mas não deve ser titular da seleção brasileira, deve ser uma integrante desse ataque do Brasil, que tem muitas outras boas opções no ataque da seleção brasileira, Marco Valério e João Filho. Valeu, Delton! Obrigado pelas informações. Noticiário da Seleção Brasileira. Você fica sabendo de tudo na cobertura da 99,9. Cobertura da Seleção Brasileira na Copa do Catar. Oferecimento: Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Pneus Canteiros, revenda autorizada Bridgestone. Mecânica em geral para o seu carro. Telefone 3512-5050. Pneus Canteiros, mais vida para o seu pneu. Governo do Estado do Ceará. Trabalho que dá resultado. Terra Santa Hyundai. Os melhores negócios e veículos estão aqui. Madeireira Beira Rio. Grandes ofertas todos os dias na Madeireira Beira Rio. Muito mais que madeira. Alto Poço Casarão e Casarão do Óleo. Empresas que contribuem com o desenvolvimento do Cariri. Atacadão Jurebalas, a Bomboniere no Cariri. E o Cariri ganhou pipocas e salgadinhos da Ambev. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Bom, vamos em frente pela Vale FM com o nosso Vale Esportes. Oba! Já, Kilmer de Campos. Fala, JF. Rapidinho aqui, abraçar o Subtenente Ferreira. Gente da melhor qualidade. Nego Diesel e o nosso querido Boi da Rifa, lá do Baduzito, na Rua das Flores. E o Subtenente Ferreira e o Raimundo do bairro do Socorro, que já jogou bola com você, já bateu aquela bolinha. Abraço. Um abraço aí, obrigado pela audiência. Todos capitaneados por ele. Boi da Rifa. Boi da Rifa. Não foi dessa vez de novo, né, Boi? De novo, Marco. Minha Nossa Senhora. Mandou um abraço para o Zé Nilton. Não, você já fala. Vai, Zé Nilton. Manda um abraço para o Zé Nilton, Adego. Vai. Ó, Zé Nilton. Ó, Zé Nilton. Valeu, Zé Nilton. Boa noite. Zé Nilton. Tá sempre ligadinho, tá lá fechando o comércio e sempre ligadinho na Vale FM. A programação todinha da Vale, é o dia todinho. Doutor Márcio Landim, às vezes saindo do consultório, também Muita ouvindo gente. aqui o nosso Muito Vale obrigado Esportes. pela essa companhia, né? Exatamente. Junto com vocês, nós fazemos o rádio. É verdade. Valeu, Marcão.
E não só as notícias locais, mas para quem está acompanhando a Copa do Mundo, todos os dias tem a resenha, a gente faz aqui um balanço. Todo dia tem resenha com o João Filho. E quinta-feira, inclusive, vai ter um programa especial, né? Sobre nós vamos fazer estreia do Brasil. Aquecimento aqui para Brasil e Sérvia na quinta-feira. Falta só definir questão de horário, acho que meia hora antes, 20 minutos antes. Vamos aguardar que vai sair, né, Nossa JF? direção tá definindo essa situação. Um abraço pro meu amigo Rominho, Careca, Pipoca e o Fabinho Abu. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Deixa eu falar então do Quintal Cariri, apresentando toda quarta-feira a Quarta Diferente na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro do Norte, com entrada franca no Quintal Cariri, sabor e diversão. Tem o Instagram, @Quintal Cariri, com toda a programação para você. Também conosco, Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Toda a facilidade lá na Ares Motos para você sair com a sua Honda 0 km. Ô Marco, uma informação fora do nosso esporte que vem do município de Juazeiro do Norte, que confirma que anunciou hoje, segunda-feira, o uso obrigatório novamente da máscara de proteção nos equipamentos de saúde da cidade, postos, PSFs, hospitais. Infelizmente, devido ao aumento que preocupa, o aumento de casos da Covid-19, então a gente aproveita e pede aqui a você que está escutando a gente agora, se já tomou 3 doses, tome a 4ª dose, se já tomou a 2ª, tome a 3ª, dá um espaçozinho para tomar a 4ª dose. Tome as devidas precauções. Lamentavelmente, temos que informar ao nosso público ouvinte do aumento de casos da Covid em Juazeiro do Norte. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte e nos cuidando, né, Marco? Com toda certeza, né? O cuidado é fundamental e evitar as aglomerações. Sem dúvida. É sempre muito importante. Bom, o contato agora é com o Super, Mega, Hiper Kilmer de Campos. Ele tá em Fortaleza, JF? Rapaz, eu acho que ele tá voltando do Pará, tá? Tá em deslocamento. Grande Kilmer de Campos. Vamos lá. Fala, Kilmer. Amigos do Timaço da Vale FM, aquele abraço. Boa noite, torcedor da minha querida Juazeiro do Norte. Começando pelas novidades do Ceará Sporting Clube. O Ceará ainda não anunciou novo treinador. Falou-se por aqui no Beco da Fofoca que o Eduardo Barroca, que treinou Goiás, que treinou Botafogo, seria o próximo treinador do Ceará, mas não está nada confirmado. O certo é que o time do Ceará anunciou a contratação do executivo de futebol. Chama-se Juliano Camargo, profissional que estava no Criciúma, se desligou do Tigre, lá da cidade de Santa Catarina, para compor o departamento de futebol do vovô. A escolha se deu pela experiência de Juliano na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado da avenida, no Fortaleza, o Fortaleza Esporte Clube disse que ainda não fez proposta oficial pelo jogador Felipe Jonathan, jogador que foi do Ceará, está no Santos Futebol Clube. O atleta tem 24 anos, tem vínculo contratual até o início de 2025 com o Santos. É um dos alvos do Leão, já que o Fortaleza perdeu o lateral esquerdo titular para a equipe do Bragantino. Na tarde de hoje tivemos o sorteio da Copa do Nordeste. É bom lembrar que os clubes da pré-Copa ainda comporão a fase de grupos. No grupo A tem o Atlético de Alagoinhas, o CRB, o Fluminense de Teresina, o Fortaleza, o Sampaio e o Sport Clube do Recife. No grupo B, aí é o grupo A. No grupo B, o ABC de Natal, o Bahia, o Campinense, o Ceará, o Náutico e a equipe do Sergipe. No Ferroviário 2023 já começou. O Ferroviário se apresentou hoje, os jogadores se apresentaram no dia de hoje, um total de 13 jogadores no elenco, nova comissão técnica capitaneada pelo Paulinho Kobayashi e também novo executivo de futebol, Raul Santos, que por muito tempo trabalhou aí no sul do estado, no Cariri querido. Bom, para eu finalizar com relação ao Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, de contrato renovado, foi para a Argentina, Buenos Aires, até para rever parentes, familiares e passar alguns dias de férias, já que a apresentação do Fortaleza dar-se-á depois do Natal. Valeu, foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer, obrigado pelas informações. JF, para fechar, vamos aos nossos palpites para amanhã, JF? Uma rapidíssima informação do futebol internacional, Marco. O senhor Nasser Al-Khelaifi, você sabe quem é? Não. É o dono do PSG.
Ele confirmou... É liso, né não? Ô, menino liso. Ele confirmou hoje, Marco, que recebeu uma proposta para vender o clube. Certo. Uma proposta de 4 bilhões de euros. O equivalente a 22 bilhões de reais. Mas ele disse, não, Mas tô ele precisando disse, não, tô precisando não. Ele disse não, muito obrigado. Tá certo. Como é que diz não em francês? Eu sei lá, o cabo nem francês é. Mas vamos lá, Jota. Ele comprou o clube em 2011 e disse que tá satisfeito, disse que foi uma boa compra e tá colhendo os frutos. Menino liso, né não, Jota? Tá colhendo os frutinhos Tá dele, certo. né? 4 jogos amanhã pela Copa do Mundo, o palpite do JF para Argentina e Arábia Saudita. A Argentina ganha o jogo e ganha com tranquilidade. Concordo com você, acho que vai ser um passeio da Argentina. Tranquilidade. 10 da manhã tem a Dinamarca, que para muitos há muito tempo foi chamada de Dinamáquina, né? A Dinamarca pelo grupo D enfrenta a seleção da Tunísia. Quem ganha esse jogo, Marco Valério? Eu acredito na vitória da Dinamarca, uma das boas seleções da Europa. Acredito também que a Dinamarca começa com vitória. Amanhã, 13 horas, 1 da tarde, a estreia do grupo C, além da Argentina e Arábia Saudita, o México, seleção mexicana contra a Polônia, de Lewandowski. Que é um jogo mais equilibrado, viu, João Filho? É um jogo mais equilibrado. Mas eu vou de México, acho que o México ganha apertadinho, mas ganha o jogo. Acredito que a seleção de Lewandowski vai ganhar na estreia. E teremos às 16 horas, na minha opinião, a favorita a ser bicampeã. Ganhou em 18, na minha opinião, vai ganhar esse ano. A França, de Mbappé, vai fazer a estreia contra a seleção da Austrália. Também acredito que sim. Apesar da Austrália não ser uma seleção tão ruim assim, é uma seleção que se fecha bem, marca muito, mas eu acredito na vitória da França. Aliás, JF, eu não sei se você é bom de memória. Sexta-feira a gente fez os palpites do domingo e de segunda-feira e eu acertei os 4, viu? Acertou os 4? Acertei os 4. Foi? Foi. Eu apostei no Catar, me lasquei. Você apostou em Senegal. Foi. A Holanda achou... Holanda de sorte. Você não colocou empate entre Estados Unidos e Gales. Você falou que ia ser empate, né? Eu falei que ia ser empate. Você só acertou da Inglaterra, JF. Pois é. Por isso, melhore no bolão, senão você vai terminar liso essa Copa do Mundo, viu? Vou falar com o dono do PSG, ver se ele me ajuda. Se ele vai patrocinar seus palpites. Pronto, aí arriscado o homem lá quebrar? Acho que ele quebra. Quebra. Dessa vez ele quer. Se ele for nos seus palpites, ele quebra. Vamos embora, JF. Rapaz, fizeram uma foto do goleiro do Irã. Esse homem tomou água de chocalho hoje. O goleiro hoje, titular do Irã, Marco, ele quebrou o nariz hoje. Saiu seco. Foi. Uma pena, né, rapaz? Rapaz, mas cresceu o nariz do pobre. Ficou uma venta de tamanduá que foi uma monstra. Né? João Filho, comporte-se, João Filho. Você está ao vivo no canal da Vale FM. Não me impede de dizer que o nariz do cabo é grande, não. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo. Até amanhã com o nosso Vale Esportes. Vamos lá, Brasil! Tchau. França. Você está ouvindo ZYC 409 99,9.